Jesus para todo mundo agora, que eu não lembro quem entrou durante o louvor. A paz do Senhor Jesus, Duda, Jéssica, Socorro, a Ana, né? Nina, Cláudia, Eliane, a Elizabeth, a Anestina, né? Ah, que bom, Anestina, que você conseguiu entrar, saudade, glória a Deus, você conseguiu entrar, amém. Maria Oliveira, Cida, amém. A paz do Senhor Jesus a todos, boa noite, sejam bem-vindos. A paz do Senhor Jesus para quem está no Instagram, no Facebook, no YouTube, para quem vai acompanhar pelo áudio, né? Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 19. A gente vai ver que é um pouco confuso, né? Parece, porque a gente não segue a sequência da Bíblia, né? Então a gente vai pegar o capítulo 19, 20, 21 e vai voltar pro capítulo 3 depois, tá, gente? No meio de Juízes a gente ainda vai estudar Ruth, né? Porque a história de Ruth passa no tempo de Juízes, né? Então a gente vai estudar Ruth ali no meio da história de Juízes ainda, tá? Então a gente segue a sequência de acontecimentos, né? Fica muito mais fácil da gente entender assim a Bíblia, né? Eu acho. A paz, Ernesto, amém. Eu acho muito mais fácil entender. Eu entendo melhor assim, né? Porque senão a gente lê o profeta e o rei já morreu faz tanto tempo que a gente tá estudando o profeta do tempo daquele rei. A gente nem lembra mais, né? Então a gente vai estudar o profeta junto com o rei, né? Então é mais fácil da gente entender, né? Senão não tem sentido, né? O que aquele profeta tá falando, né? E toda mensagem dada por Deus é uma mensagem compreensível, né? Não vai ser uma mensagem que a pessoa não vai entender, né? Então, por isso que é interessante a gente, quando estudar profetas, a gente entender o contexto histórico daquele profeta, né? Porque Deus, ele fala e ele quer ser compreendido, né? Ele nunca vai falar com a gente de uma forma que a gente não vai entender o que ele tá falando. Ele vai usar os meios possíveis pra gente entender o que ele tá falando, né? Por isso que a gente vê ao longo da Bíblia até hoje que ele falava com pagãos, né? Da forma que o pagão entendia. Então, aquilo que o pagão entendia que era um Deus falando com ele, Deus usava aquela forma, pela misericórdia dele, pela graça dele, ele usava essa forma. Então, Deus, ele fala de uma forma que realmente a pessoa vai receber, né? Vai entender. Então, a gente tem que estudar o momento histórico para entender, né? Realmente que mensagem Deus estava querendo passar, já que ele se revela com uma mensagem compreensível para quem está recebendo, né? Então, não somos nós hoje que temos que analisar com o nosso contexto, mas o contexto da época e assim, então, a gente aplica para o dia de hoje, né? É assim, amém. Então, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 19. A gente está agora estudando, né? Eu falei no capítulo 1º e 2º, né? Na verdade, é um resumão, né? Provavelmente foi Samuel que escreveu, né? A gente lembra que a tradição judaica atribui o livro de Juízes, o livro de Ruth para Samuel, né? Então, eu acredito que seja Samuel também, porque fala de reis aqui também, né? No tempo de Juízes, então acredito que seja ele também. Então, a gente lembra que o capítulo 1º e o capítulo 2º, né? A gente já estudou, é só para situar a gente, né? Situar a gente para a decadência que vai vir em Israel, né? Então, o capítulo 1º, ele explica qual foi o erro de Israel e que o erro de Israel veio depois da morte de Josué. Josué não tem nada a ver com isso, né? E o capítulo 2º, ele começa a explicar a derrocada, né? Então, houve uma queda tão grande que Deus abandonou aquele povo e deixou aquele povo ser levado pelos inimigos deles, né? E então, depois de ter sido levado pelos inimigos deles, o povo se lembrou de quem é Deus, do Deus deles, e começaram a clamar para o Deus deles. E Deus, né, se compadeceu deles, teve piedade desse povo e levantava um juiz. Aí esse povo caía, né, depois, e Deus se compadecia de novo quando esse povo orava. Toda vez que esse povo orava, Deus se compadecia desse povo, né? A gente vê como Deus é bom. Às vezes a gente fala que no Antigo Testamento Deus era tão ruim, né? Mas a gente olha como Deus era bom. Esse povo, ele voltava pior do que estava antes, né? Depois da saída do juiz, né? Então Deus era bom, Deus é bom, né? Então a gente lembra que antes da gente entrar nessa era de juízes levantados por Deus, a gente ia compreender o sentido da derrocada de Israel, né? Então a gente começou a estudar o que é a queda, né? Como foi que eles caíram, né? O que aconteceu que eles começaram a cair ali dessa forma ao ponto de ter sido entregue aos inimigos deles, né? Então a gente viu que o que aconteceu foi que eles entraram na Terra Prometida. Quando entraram na Terra Prometida, Josué já havia morrido, deixaram lá o povo forte que eles julgavam, não tiraram o povo de lá da Terra Prometida, né? E não só não tiraram, mas começaram a conviver com aquele povo, deixaram os deuses daquele povo lá no meio, aquele povo adorando lá os altares dele e tudo, né? E deixaram lá, né? Então a gente lembra disso. Aí com o passar do tempo eles começaram a fazer alianças com aquele povo, né? Começaram a casar com aquele povo, né? E começaram também, né,
a adorar os deuses daquele povo. Então a gente lembra na aula passada que começou a derrocada, né? Começou já essa derrocada porque eles começaram já a adorar, achar normal aquele culto, né? Começaram a adorar aqueles deuses, já se esqueceram como é que se adorava o Deus de Israel, né? Então a gente lembra que aconteceu o caso de Mica, né? A gente lembra Mica, o efraimita, né? Que não sabia adorar Deus e criou uma casa lá, uma capela de deuses, né? Lá em Efraim ali em Siló ficava em Efraim, né? O tabernáculo de Deus ficava em Efraim e esse homem criou uma casa de deuses lá em Efraim, do lado de Siló, do verdadeiro tabernáculo, né? Então esse homem começou a criar uma casa de deuses, a gente lembra, né? Então ele ungiu o filho dele como sacerdote, né? Um efraimita ungiu o filho dele efraimita como sacerdote. E a gente viu a aberração que estava ali, né? Naquele povo, né? Porque cada um fazia o que queria, cada um tinha sua própria lei, né? Então era nesse sentido. Aí a gente lembra então que só era sacerdote quem era descendente de Arão, ele foi e nomeou o filho dele, Efraimita, como sacerdote. Então a gente lembra que passando um falso levita, na verdade esse homem não era levita, ele era da tribo de Judá, né? Por isso que ele não podia viver na cidade de refúgio ali dos levitas, nem na cidade dos levitas, ele vivia em Belém, né? Belém não era a cidade de levita, e ele vivia lá porque ele não era levita, né? Mas ele tinha um sonho de ser levita, mas não era da tribo de Levi, né? Tinha que nascer da tribo de Levi. Esse homem nasceu da tribo de Judá e queria ser levita. Então a gente lembra que ele foi pego por Mica, né? Então a gente lembra na aula passada que a tribo de Dan começou a se revelar, né? Ela começa a revelar ali, né, a distorção ali, né, que a gente vai ver isso no reino de Israel, vai ficar muito forte isso no reino de Israel quando houver a ruptura dos reinos, né, quando houver ali o reinado ali, a gente vai ver o reino de Judá e o reino de Israel, né, quando a gente vê o reino de Israel ali vai ser um negócio de umas aberrações grandes, né, e Dan faz parte disso, né, por conta desse centro que eles abriram, né, então a gente lembra que Dan saiu do território deles onde eles estavam, tá? É importante a gente ter isso em mente agora, gente, porque para essa passagem de Juízes 19 e 20, a gente tem que lembrar onde Dan tá na história, porque ele vai vir de um lugar e a Bíblia vai falar pra gente ter uma ideia de onde que Dan tá vindo, tá? E Dan não tá vindo mais de baixo, né? Dan ficava onde? Dan ficava entre Judá, Benjamim e Efraim, né? Essa era a herança certa de Dan que Deus deu. Mas eles não conseguiram expulsar os amorreus que estavam ali, né? Então os amorreus foram mais fortes que eles e expulsaram os danitas dali, né? Então a tribo de Dan, a gente lembra que subiu, foi pro norte, ficaram lá em cima, né? Em Laís, né? Conquistaram lá Laís, ficaram lá em Laís, né? Então agora a gente lembra que tá nesse momento, tá? Porque a gente vai ver que em Juízes 20, Dan vai vir lá de cima. Então Dan já tinha conquistado lá em cima, tá? Por isso que eu tô falando isso, pra gente ter uma ideia desse contexto, né? Porque no próximo capítulo a gente vai ver que vai falar que desde Dan até Judá, né? E Judá era do lado de Dan, mas não, já tá falando do novo Dan, onde é lá em Laís, tá? Então a gente lembra que tá nessa situação, né? Então Dan saiu lá de baixo, da região sul, da região central ali, né? Onde ele estava entre Benjamim, Efraim e Judá, né? Dan foi expulso ali pelos amorreus, começou a ser empurrado pelos amorreus, saiu de lá e Dan foi procurando um lugar, achou ao norte Laís e tomou Laís, a gente lembra. Quando eles tomaram Laís, a gente lembra que eles criaram um centro de adoração pagão, porque eles levaram todos os deuses de Mica e o falso levita, né? O falso sacerdote ali, que na verdade era um homem da tribo de Judá, né? E foi consagrado sacerdote por um efraimita. E eles levaram. E ali eles criaram um centro de adoração pagão, tá? Então a gente tá nesse momento, tá? Porque a gente vai ver que no próximo capítulo eles vão vir. A tribo de Dan vai vir lá de cima, então eles já estão lá em cima. Então agora no capítulo 19, a gente vai ver a derrocada de Benjamim, né? Não era só uma tribo, estavam todas as tribos se perdendo ali, né? Todo Israel estava se perdendo, né? Por conta daquelas pessoas que estavam no meio deles, eles já não sabiam mais o que era o que. A gente vai ver agora um momento histórico, gente, em Israel, onde Israel se tornou como Sodoma. Quando a gente lê o capítulo 19, vem à mente da gente Ló. Nossa, é muito parecido, sabe? É igual quando aconteceu com Ló, com a exceção de que Ló eram dois anjos, e aqui não, vai ser um levita, né? Então é essa exceção. Mas, gente, o que fizeram lá em Sodoma, né? Os homens se juntaram lá, tentando invadir a casa de Ló para pegar aqueles homens, agora vai acontecer no capítulo 19. Então a gente consegue ver o nível que estava ali esse povo. Eles realmente não tinham mais lei, né? Não tinham mais ordem, não tinham mais lei, era cada um por si, cada um faz o que quer e acabou, né? E a tribo de Benjamim, a gente vai ver que ela se tornou Sodoma,
né? Era normal ali em Benjamim essa situação, tá? Então a gente vai ver agora essa triste coisa que aconteceu na tribo de Benjamim, tá? E o capítulo 19, 20 e 21 continua falando sobre isso, sobre Benjamim, né? E então, depois a gente começa a falar sobre essa escravidão, que eles vão passar um tempo, né, sendo subjugados, e então Deus levanta o primeiro juiz, que é o Otiniel. Mas isso daqui vai acontecer antes disso, tá bom? Então eu vou fazer a oração agora e a gente começa a estudar o capítulo 19, tá bom? Amém. Meu Deus, obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos para ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, sentir a Tua presença. Meu Deus, nós amamos, Pai, nós amamos a Tua palavra, nós amamos a Tua presença, nós amamos o Seu Santo Espírito. Obrigada. Meu Deus, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor se revele para nós por meio da Tua palavra. Meu Deus, que o Senhor torne a Sua palavra compreensível, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Porque nós não queremos ser confundidos, nós não queremos ser atrapalhados, mas nós queremos conhecer a Sua verdade, Pai. Amém. Fala conosco, Deus. Amém. Meu Deus, que não seja o meu falar aqui, mas que o Senhor me use, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meu Deus, coloca a Tua verdade na minha boca, meu Deus. Torna o meu falar irresistível ao Teu respeito. E que todo aquele, Pai, que me ouça falar acerca de Ti, não resista, Pai, se entregue a Ti. E, meu Deus, que a Sua palavra saia da minha boca, meu Deus, com intrepidez, com poder, Pai. Em o nome de Jesus, com ousadia. E que entre, Pai, como a Sua palavra diz, entre, meu Deus, cortando qualquer um que a ouça, Pai. Em o nome de Jesus, inclusive eu. Que entre cortando cada um de nós e tirando tudo aquilo que não vem de Ti, Pai. Em o nome de Jesus, amém. Meu Deus, que o Senhor nos proteja e nos livre de todo mal. Em o nome de Jesus, amém. Amém. Então, agora em Juízes 19, a gente tá nesse contexto, né? Dan já subiu, criou um centro de adoração pagão lá em cima, né? Laís. A paz, amém. Igreja, ministério transformador pelo Espírito Santo, amém. Então a gente lembra que Dan já subiu. Dan já tá lá no norte, né? Então agora a gente vai ver algo que vai acontecer com a tribo de Benjamim. O negócio foi feio aqui. Aí no versículo 1, então, diz que naqueles dias, quais dias? Onde ainda não havia juízes. Naqueles dias de loucura, onde cada um fazia o que queria, né? Naqueles dias onde Dan subiu e criou um tabernáculo para eles, né? Nesses dias, né, onde não havia juízes, onde cada um fazia o que queria, onde era cada um por si, né? Houve um homem levita. Gente, esse é levita de verdade, tá? Esse é da tribo de Levi. Esse não é de outra tribo, não. Esse é da tribo de Levi. Então, esse homem, esse levita, né? Ele era ali da região de Efraim mesmo. Ele era um levita que habitava ali na região de Efraim. E esse levita, né? Ele veio peregrinando ali, né? Pelo jeito, parece que esse levita aqui, ele trabalhava no tabernáculo. A gente vai ver nesse capítulo 19. Ao que parece, ele trabalhava no tabernáculo, esse levita, né? E ele era um levita mesmo, né? Então, esse homem, o que acontece? Diz aqui que esse homem, certo dia, ele estava andando ali, né? Pela região montanhosa de Efraim e acabou indo lá para Belém de Judá, acabou descendo ali para Judá e acabou conhecendo uma mulher e tomou essa mulher como concubina. Tem muita gente que questiona, né? Ah, mas levita não podia tomar concubina, né? Primeiro que não diz isso na Bíblia. Eu não achei nenhum lugar que fala isso, gente. A gente vai entender o que é ser concubina e o que é ser uma mulher mesmo, né, reconhecida, né? A gente tinha falado já sobre isso quando a gente falou sobre Abraão, né? Porque Abraão, a única mulher de Abraão mesmo foi Sara, né? Agar e a última mulher de Abraão, que eu esqueci o nome dela agora, para ajudar, eu esqueci. A última mulher de Abraão também, né? Nossa, eu não lembro. Tô tentando lembrar, mas não lembro. Mas elas não... Isso, Quetura, obrigada, Eliane, obrigada. A Agar e a Quetura eram concubinas de Abraão, não eram mulheres. Qual que era a questão de você ser concubina ou de você ser mulher? A herança. O problema é a herança. Com relação ao trato, assim, né? Com relação a reconhecimento como mulher, é o mesmo, é igual. Você só não tem direito à herança, né? Seus filhos não teriam direito à herança, você não estaria resguardada. Por exemplo, você seria uma viúva que estaria sem resguardo, né? Isso seria uma concubina. Mas ela era reconhecida pela sociedade como esposa daquela pessoa. Ela só não tinha direitos patrimoniais. Tem lógica esse levita ter pego essa mulher como concubina. Tem toda a lógica do mundo se a gente parar para pensar. Por quê? Eles são de tribos diferentes, né?
E Deus havia falado para eles tomarem cuidado para não misturar herança, né? E tem outra questão ainda maior. Levita não pode ter herança. O que acontece se esse homem se casasse com essa mulher? Ele teria direito à herança dela, né? O homem tomava a herança que era da mulher, né? Era assim que funcionava. Mas ele não pode tomar, porque ele é levita. Levita não pode ter herança na terra. Então, ele não poderia casar com ela. Então, assim, o problema desse capítulo não é ele ter uma concubina. Não é esse o problema, não. Então, não tinha problema nenhum ele ter uma concubina. Porque eu vou ler para vocês agora. Em Levítico 21, a gente leu quais são os requisitos para casamento, né? Na Bíblia não fala quais são os requisitos para casamento de levita, mas fala quais são os requisitos para casamento de sacerdotes. Então a gente equipara, né? Para sumo sacerdote é um pouco mais sério o negócio, né? Mas para sacerdote é um pouco menos. Em Levítico 21 diz que como que tem que ser, né? O casamento. Não pode ser uma mulher que era prostituta, né? Então não pode pegar, por exemplo, um levita não poderia casar com Raabe, né? Não poderia. Um sacerdote não poderia casar com Raabe, né? Então, mas você vê que Salmão casou, né? E ela tá na genealogia de Jesus, mas ele era da tribo de Judá, né? Mas um levita já não poderia. Então, uma ex-prostituta não pode. Uma mulher que foi desonrada, também não. Aqui não é prostituta. Por exemplo, uma mulher que foi violentada, né? Então, ela tá desonrada, ela já não tem mais, ela não é virgem, né? Essa é a questão. Então, não podia ser uma mulher que não era mais virgem, né? Ou uma mulher mal falada, né? Nesse sentido, às vezes a mulher é até virgem, mas é tão mal falada, né? Então ele não poderia se casar com uma mulher assim. Qual o outro aqui que tem no Levítico 21? Mulher repudiada. Então essa mulher já casou e foi repudiada pelo marido dela. O marido dela deu carta de divórcio para ela. O levita não pode casar com essa mulher, né? Nem o sacerdote, né? Então aqui a gente termina no Levítico 21, diz assim: pois o sacerdote é santo a seu Deus, né? E o levita é a mesma coisa. Ele foi consagrado a Deus, né? No lugar do primogênito, ele tem que ser santo. Ele é consagrado. Então esses seriam os requisitos. Não fala nada sobre concubina, né? Poderia realmente ele ter uma concubina. E tem até lógica, se a gente parar para pensar realmente nisso, né? Nas heranças. Essa mulher era de Judá, né? E ele era de Levi. Então, ele não podia ter herança na terra. Então, ele não podia casar com uma mulher que fosse de outra tribo, porque ele herdaria a herança da mulher da outra tribo. E não pode, né? Ele não poderia. Ele tinha que realmente não ter herança na terra. Então, tem toda a lógica isso. Isso não é problema pra gente, né? Então, isso não é a questão, tá? Então, ele ter se casado, tomado como concubina uma mulher de uma outra tribo, também não tem problema. A questão que Deus falava é para não haver conflito de herança. Ela é concubina, não ia ter conflito de herança. Então, não tem nada aqui que prejudicasse essa união deles, tá? Então, não é esse o ponto desse capítulo. Eu tô falando bem claro que às vezes as pessoas ficam presas nesse ponto do capítulo e perdem o importante do capítulo, gente. A questão da mensagem não é essa, né? É igual, por exemplo, às vezes a pessoa fica tão preocupada porque que Satanás brigou com Jesus por causa do corpo de Moisés. Gente, o foco não é esse, né, daquele capítulo. O foco daquele capítulo é que o próprio Jesus falou para Satanás que Deus te repreenda, né? Ele não ficou caçoando de Satanás, nem xingando Satanás, nem mandando Satanás ir para algum lugar, né? Então é sobre isso, porque houve um tempo na história ali, Tiago diz, né? Tiago não, é Judas, né? Judas. Houve um tempo na história ali em que o povo começou a caçoar, né? Então ficava tirando uma do demônio, né? O demônio estava na pessoa, a pessoa ficava humilhando o demônio, tirando uma do demônio, e falou, peraí, também não é assim, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Aqui o foco não é a concubina, não é a relação, né? Não é a relação dos dois o foco. Então aqui realmente ele tinha uma concubina, era um levita verdadeiro, um levita legítimo. Ele provavelmente trabalhava lá em Siló, no tabernáculo, a gente vai ver. E ele estava andando ali pela região, decidiu ir lá para Judá, ali embaixo de Siló, né, ali perto. E ele conheceu ali uma mulher e se casou com ela, uma mulher de Belém de Judá. Ok, não tem problema nenhum nessa relação. Ok. Aí no versículo 2 vem agora outra informação. É muita informação. Vamos explicando informação por informação. No versículo 2 vem outra informação. Vem assim, porém, ela, aborrecendo-se dele, o deixou. Tornou para a casa de seu pai em Belém de Judá. E lá esteve os dias de uns 4 meses. Existem algumas pessoas, alguns estudiosos, que fazem questão de falar que aqui ela não traiu ele. Né? Não, ela não foi traição, não é que ela traiu ele, porque ele vai atrás dela. A questão é essa, ele vai atrás dela, o problema é que ele vai atrás dela. Aí, para tentar purificar esse levita, eles falam que essa mulher não traiu, né? Então, eu fui procurar no hebraico
qual que é o sentido dessa palavra aborrecer. Por quê? A gente lembra que essa palavra aborrecer, a gente encontrou ela já quando a gente falou sobre Esaú, né? Quando a gente falou sobre Esaú e Jacó, a gente encontrou essa palavra aborrecer. Quando a gente encontrou essa palavra aborrecer, era outra palavra em hebraico, né? E essa palavra aqui em hebraico é zana. E a outra palavra de Esaú era outra, não era essa palavra em hebraico. Eu não anotei qual palavra que era, mas é outra. E a outra palavra em hebraico para Esaú significa amar menos. É, por exemplo, a mesma palavra que foi usada de Jacó para Lia, né? Jacó aborreceu a Lia, né? A Lia era aborrecida, né? Era nesse sentido. É o que? Significa amar menos. Aquela palavra que foi usada, aborreceu, para Lia, que foi usada para Esaú, né? São palavras em hebraico diferentes dessa palavra aqui que tá aqui agora, tá? Então, aquela palavra significa realmente amar menos. Então, significa realmente que Jacó amava menos a Lia do que Raquel. Significa que Deus amou menos Esaú do que Jacó. Então, é isso que significa. Aqui não é essa palavra, gente. Eu fui procurar no hebraico, gente. Olha as palavras que equivalem a essa palavra em hebraico, né? Quais as traduções possíveis? Primeiro que a raiz dessa palavra em hebraico significa libertino. Então já dá para imaginar. Segundo, quais as palavras em português que equivalem a essa palavra aborrecendo-se aqui que eu fui pesquisar, né? São quais? Praticar fornicação, ser meretriz, cometer adultério, ser prostituta e ser infiel. Gente, não tem dúvida. Não tem dúvida que essa mulher traiu esse homem, tá? Eu procurei, eu não sei falar hebraico, tá? Às vezes eu fico falando que eu procurei no hebraico, vocês vão achar que eu falo hebraico. Não sei falar hebraico. Existe um dicionário chamado Dicionário Strong, né? E eu procuro lá nesse dicionário Strong as traduções. Ele vem com a Bíblia em hebraico, né? E é um dicionário de concordâncias, né? Então, quando você clica na palavra em hebraico, a palavra que tá lá em relevo nesse dicionário, ele te traz as concordâncias daquele termo usado, quais as possibilidades dentro do seu idioma para aquele termo usado, porque como eu disse, o hebraico ele é muito pobre, né? Então uma palavra em hebraico equivale a 10 diferentes em português, né? Então essa é a questão. E esse dicionário Strong é muito bom, eu sempre uso ele. Igual, por exemplo, foi quando eu falei sobre o Jó, né? O livro de Jó. A mulher de Jó fala, amaldiçoa logo esse Deus e morre, né? Na verdade, aquela palavra amaldiçoa significa abençoa também, né? Significa amaldiçoa e significa abençoa. Isso significa um monte de coisa que não tem nada a ver com aquilo, né? Então, esse é o problema do hebraico, né? É uma palavra só para muita coisa. Mas aqui, gente, no versículo 2, não há abertura para dúvidas, porque eu pesquisei nesse dicionário e, gente, não tem outra alternativa. Todas as sugestões que são dadas são sugestões de traição. Não tem outra palavra, não tem outra tradução. Todas as traduções são essas. Praticar fornicação, ser meretriz, cometer adultério, ser prostituta ou ser infiel. Então essa mulher traiu esse homem. Não tem outra, às vezes a gente quer, né, tapar aqui, né? Não tem que ser sincero, né? A Bíblia, ela não se esconde, né? Ela faz questão de mostrar o erro dos seus personagens, né? E é isso, a gente tem que ser realista. Não é pra gente imitar os erros deles, né? É pra gente aprender com o erro deles. Então aqui diz que no versículo 2, essa mulher traiu ele. É isso que tá dizendo aqui, né? Então ela foi, traiu ele e o deixou, né? Então ela traiu ele, deixou ele e voltou para a casa do pai dela onde? Lá em Belém de Judá. E ela ficou lá na casa do pai dela uns 4 meses, né? Sozinha. Então, depois de uns 4 meses longe da concubina, o levita resolveu ir lá buscar, ele perdoou ela, né? Ela traiu ele resolveu perdoar ela e quis ir lá voltar, né? Para tomar essa concubina. Isso já é errado. Ele não podia tomar essa... Ele podia até sentir dó e não querer queimar ela, né? Porque a gente lembra, a gente estudou, né? Que quando fosse de sacerdotes, né? A filha de sacerdote se prostituísse, algo assim, né? Ele deveria queimar, porque ela estava profanando ele, né? Por ele ter essa ligação, ela profanava ele. O correto, pela lei que a gente já estudou, né? A lei dada ali a Moisés no Monte Sinai, o correto, segundo Levítico 21, era queimar essa mulher. Ele tinha que ter queimado essa mulher. Porque como eles se uniram, né, matrimonialmente eles se uniram, eles se tornaram um corpo só, uma carne só. E ao ter traído ele, ela profanou ele, e ele é um ser consagrado, ele era um homem consagrado a Deus. Então o certo pela lei aqui, né, da época, a lei dada ali no Monte Sinai, era queimar essa mulher segundo Levítico 21, né? Então ele não podia, em hipótese nenhuma,
voltar com essa mulher, né? Ele queria deixar ela viva, deixasse ela pra lá, né? Mas, o que também não podia. Mas ele não podia voltar, que a gente lembra que ele não podia, né? Tomar pra si mulher desonrada nem nada. E ele aceita voltar com essa mulher, que era errado. Então, no versículo 3 diz que depois de 4 meses, ela lá na casa do pai dela, ele foi lá. Esse levita resolveu ir lá, levou com ele o servo dele, levou 2 jumentos já pensando, olha que romântico, pensando na volta dela, para ela voltar de jumento, não se cansar, né? Então, diz aqui, levantou-se e foi após ela para falar-lhe ao coração. Então, ele amava essa mulher, ele queria conversar com ela. A paz, Mauro, amém. Queria voltar com ela, foi lá para fazer as pazes com ela. Então, quando ele chegou lá na casa dela, o pai dessa mulher ficou muito feliz, é lógico, né? A mulher já não seria mais queimada, voltaria para o marido, né? Então ficaria tudo certo. Esse homem ficou muito feliz. O pai dessa mulher aí, né, que havia traído esse levita, ficou muito feliz, né? E atendeu ele alegremente ali, recebeu ele, levou para dentro de casa, né? Então, no versículo 4 diz: seu sogro, o pai da moça, o deteve por 3 dias em sua companhia, né? Então, ele ficou ali por 3 dias, eles comeram, beberam, né? E o casal ficou ali. Então, eles voltaram. Né, nesse sentido. Eles voltaram, se entenderam, ficou tudo certo, e eles ficaram ali na casa do pai dela por 3 dias. Aí no versículo 5 diz que ao 4º dia, né, eles acordaram bem cedo e levantaram para ir embora. Aí então o pai da moça disse pro levita, né, não vai embora assim não agora? Come alguma coisa primeiro, come um pão, né? Você vai assim sem comer nada, né? E depois você vai embora, depois que você comer um pão. Então eles sentaram-se no versículo 6 e comeram, né? O levita e o pai ali comeram, provavelmente ela junto, comeram, beberam, né? Então depois esse pai da moça, a gente vai ver, parece que ele tá com medo de alguma coisa, né? Porque ele não quer deixar eles irem embora não. Aí aqui no versículo 6 diz que eles sentaram, comeram, beberam juntos, tal, né? Então o pai da moça disse pro homem, né? Fica mais essa noite, né? Passa ela aqui, né? E você vai ficar feliz, você vai ver. Fica aqui mais um pouquinho, vai embora hoje não, né? Então você já vê que a gente vai observar que isso vai se repetir. O pai da moça parece que não quer deixar eles irem embora. Ele vai criar uma estratégia. Todo dia de manhã ele vai falar, mas não vai sem comer nada, não vai em jejum e dá uma comida. Depois que dá comida, ele fala, parece que aquelas pessoas que dá comida e depois quer que o outro durma porque comeu, né? Parece nesse sentido. Ele fala, não, mas agora fica, já tá tarde, né? E ele vai começar a fazer essa coisa com eles, né? Então parece realmente que esse homem tava com algum medo, né? Ou que realmente, né, ele fosse queimar a filha dele, não sei, denunciar a filha dele, né? Ou que ele não fosse, fosse fazer alguma coisa, se vingar, né? Alguma coisa assim, pode ser que esse homem tava temido, né? E ele não vai querer deixar, ele vai ter uma certa coisa para deixar esses dois irem embora, vai querer permanecer eles lá. Ou até que realmente visse que tava tudo bem entre eles, pode ser também, né? Então no versículo 7 diz: contudo, o homem levantou-se para partir, né? Então o sogro falou para ele ficar, dormir lá, e esse levita foi e levantou para ir embora. Mas o sogro insistiu tanto que o homem acabou dormindo lá mais uma vez. Aí no dia seguinte, no versículo 8 diz que ele acordou cedo de novo. Aí era já o 5º dia. Aí ele levantou cedo de novo para ir embora. Então o pai da moça vem com a mesma conversa. Não vai embora em jejum não. Vem aqui, come aqui, né? Você vai sair em jejum? Não, se fortalece antes aí que a caminhada é longa. E ele foi e comeu, né? Aí quando aqui no versículo 9 diz que então ele se levantou para partir depois que ele havia comido, né? Ele e a concubina dele foram para ir embora. E então, né? E o moço, o servo que estava com o levita, né? Então o sogro diz mais uma vez, né? Já tá ficando tarde. Já tá ficando tarde, a noite já tá vindo. É melhor vocês ficarem aqui, tá muito noite, tá muito escuro pra vocês irem embora, é perigoso. Dorme aqui mais um dia, né? Aí amanhã bem cedo vocês vão, né? Aí eu tenho certeza que você vai ficar feliz se fizer desse jeito que eu tô falando. Amanhã cedinho vocês vão, que é mais seguro. Agora já tá ficando escuro. Aí no versículo 10 diz: porém, o homem não quis passar ali a noite, mas levantou-se e partiu, e veio até a altura de Jebus. Então ele saiu de lá, já estava escurecendo, né? Dessa vez ele não conseguiu, não convenceu ali o genro dele. Então o levita pegou a concubina dele, pegou o servo dele e pegou os jumentos, 2 jumentos, e começou a ir rumo aonde? Ele estava indo para onde? Efraim. A caminhada não era longa. A gente lembra que eles estavam aonde? Pra gente imaginar naquele mapinha que eu mandei para vocês,
Aqui era Belém, né? Embaixo é Belém de Judá, aqui é o território de Judá. Ele estava aqui perto para cima, né? Do Belém de Judá, aqui mais para cima, ele estava perto ali. E em cima de Judá, quem é que tem? Tem Dan e tem Benjamim. O que acontece? Dan não tá mais ali. A gente lembra que Dan subiu. Então, quem tá no lugar de Dan? Os amorreus. Então, qual é o único caminho que sobrou para ele subir para ir para Efraim? Benjamim, né? Então, é melhor passar por Benjamim, que é uma das tribos de Israel, do que por os amorreus, que expulsaram o Dan dali, né? Então, ele vai subir por onde? Por Benjamim, né? Então, ele sobe ali de Belém, indo por Benjamim. Então, diz aqui que ele foi, não quis passar a noite ali, levantou e partiu e chegou até a altura ali de Jerusalém. A gente lembra que Jerusalém, Jebus, né? Era um território de Benjamim, né? Mas quando Benjamim conquistou Jerusalém, eles deixaram lá os jebuseus, eles não expulsaram os jebuseus de lá, né? E isso é o que vai acontecer aqui agora. Quando ele chega nesse território de Jebus, ele fala, não, eu não vou pernoitar aqui não, porque aqui é um povo estrangeiro. Eu vou pernoitar entre meus irmãos. Eu tô mais seguro, porque é meu irmão. Era melhor ter dormido com o inimigo. Aí ele vai falar assim, vou pernoitar entre Benjamim, porque é mais seguro, porque é uma das tribos de Israel. Agora, os jebuseus não. Os jebuseus não são da tribo de Israel, são inimigos, então eu não vou pernoitar lá que é perigoso. Então, eles passaram ali por Jebus, que é Jerusalém, né? E foi ele, os 2 jumentos, né? E a concubina e o servo, né? Então, no versículo 11, ele já ali bem perto de Jebus, né? E tendo já adiantado o dia, já estava bem a noite chegando mesmo, né? Então, o moço, o servo ali que ajudava o levita, falou para o levita, falou, olha, vamos ficar aqui nessa cidade, né? Vamos ficar aqui porque já está escurecendo bastante para a gente seguir percurso, né? Até Efraim. É melhor a gente pernoitar aqui nessa cidade, é mais seguro, né? E então, no versículo 12, o levita responde, não, eu não vou pernoitar numa cidade estranha. Eu não vou pernoitar numa cidade onde não tenha uma das tribos de Israel. Não vou pernoitar entre os jebuseus. Eu vou pernoitar onde tem um irmão meu, porque eu sei que não vai me fazer nenhum mal, porque eu sei que ali eu tô seguro, né? Olha só o nível, né? Então, eles foram para onde? Gibeá. Gibeá é de quem? De Benjamim. Então, eles foram lá para Gibeá, onde só tinha benjamitas. Então, ele pensou, lá eu tô seguro, porque eu sou levita, lá é benjamita, tamo entre irmãos, né? Lá é a tribo de Benjamim, tô seguro. Então, foram lá e quiseram pernoitar em Gibeá. Aí, no versículo 13 diz, né? Disse mais a seu moço, né? Caminha e cheguemos a um daqueles lugares e pernoitemos em Gibeá ou em Ramá. Ramá também é uma cidade de Benjamim, né? Então ele falou, vai, se anima aí, porque o servo dele queria ficar lá em Jebus, né? Lá com os jebuseus. E ele fala, não, jebuseu não tem irmão meu, não é nenhuma tribo de Israel. Então vamos andar mais um pouquinho, se anima aí, anda mais um pouquinho. Daqui a pouco a gente chega em Gibeá, a gente para em Gibeá ou Ramá ali, que tá seguro. É a tribo de Benjamim, é a tribo irmã aí, não tem problema, né? Tô entre amigos, tô entre irmãos, né? E no versículo 14, então, diz que eles andaram mais para frente e então o sol se pôs e eles chegaram em Gibeá. Anoiteceu e eles estavam em Gibeá ali, que era benjamitas, tinha benjamitas morando ali, era uma das tribos de Israel, né? Era a tribo de Benjamim, morava naquele território, não tinha estrangeiro ali, era tribo, era irmão, esse o nível. Aí no versículo 15 diz, retiraram-se para Gibeá, a fim de nela passarem a noite. Entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para lhe pernoitarem. Quando a gente vai ver isso muito ao longo da Bíblia, quando uma das cidades via passando um profeta, um levita, um sacerdote, né, ele era facilmente reconhecido pelas vestes. Então, ele se assentava na porta da cidade, ali no centro da cidade, na praça da cidade, né? E então, vinha alguém oferecer casa para ele ficar. Não, é um prazer para mim você dormir na minha casa, dorme na minha casa. Então, as pessoas vinham oferecer. Mas esse homem sentou na praça lá de Benjamim e ninguém veio oferecer para eles, né? E então, aqui diz, no versículo 16, eis que ao anoitecer, vinha do seu trabalho no campo um homem velho,
Era este da região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá. Porém, os habitantes do lugar eram benjamitas. O que acontece? Todo mundo que morava ali era benjamita. Mas esse senhor que está vindo e vai oferecer para ele a casa para ele dormir, não é benjamita. Esse homem é efraimita. Esse homem é da tribo de Efraim. Ele é lá das montanhas de Efraim, só que ele está ali morando um tempo ali em Benjamim. Mas ele não é da tribo de Benjamim, esse homem. Ele é da tribo de Efraim. E esse é o único homem que vai oferecer uma ajuda para esse levita, né? E ali era um território de Benjamim. E o único que vai oferecer ajuda é a pessoa que não é daquele território, que é o efraimita, mas ele morava ali. Então aqui diz, né, que no versículo 17, erguendo o velho os olhos, viu na praça da cidade o levita. Pelas vestes, pela roupa, ele já viu ali um levita. E então ele perguntou, para onde você vai e de onde você está vindo? E então no versículo 18, o levita respondeu, estamos viajando de Belém de Judá para os longes da região montanhosa de Efraim, né? Eu sou de lá. Eu sou da região montanhosa de Efraim. E esse senhor também é da mesma região. Os dois são efraimitas, né? Então, os dois são efraimitas, não. Ele é levita, né? Ele é da tribo de Levi. Mas ele morava lá no território de Efraim, tá? Mas esse homem é de Efraim, né? Mas esse levita não, é de Levi realmente. Ele é um da tribo de Levi. Mas ele morava ali na região de Efraim. E esse homem também é da região de Efraim. Então aqui ele está explicando, eu sou lá, eu moro lá na região de Efraim, né? Eu sou levita, mas eu moro na região de Efraim, né? A minha cidade, o meu dado ali foi em Efraim. Então aqui ele continua, eu fui para Belém de Judá e agora eu tô querendo ir lá para casa de Deus, né? Eu tô querendo ir lá para o tabernáculo. Eu tô de viagem porque eu tenho que voltar para a casa do Senhor. Então aqui é um grande indício que esse levita trabalhava no tabernáculo. Então ele deveria trabalhar no tabernáculo, esse levita, né? Ele devia ter alguma residência ali, né? Na região montanhosa de Efraim, mas ele trabalhava no tabernáculo, né? Porque ele diz que ele tem que voltar para o tabernáculo. Então ele devia prestar serviço no tabernáculo. Aí então ele reclama aqui, ele fala assim, mas ninguém me ajuda, ninguém quer me recolher na sua casa. Eu tô aqui sentado na praça, mas até agora ninguém me ofereceu um lugar para eu dormir. Aí no versículo 19 continua. E olha que eu não vou dar trabalho nenhum para essa pessoa, porque eu trouxe aqui minha comida, eu trouxe palha para os meus jumentos, eu trouxe pão para mim, vinho para mim, eu não quero nada, eu só quero um lugar para dormir. Mas ninguém ofereceu, só quero um lugar para dormir tranquilo, né? Mas eu tenho meus alimentos aqui, não vou gastar nada de ninguém, né? É isso que o levita fala. Aí no versículo 20, então o Senhor fala para o levita, paz seja contigo. Tudo quanto te vier a faltar, fique a meu cargo. Então, somente não passes a noite na praça, né? Então, aqui ele fala, fique em paz. Você vai comer do que eu tenho na minha casa. Não precisa se preocupar, o que você tem, guarda para você durante a viagem, né? O pão, o vinho, todas as coisas que você tem aí, guarda para sua viagem. Você vai comer o que eu tenho em casa, é isso. Fica tranquilo, né? Esse homem já devia imaginar o que acontece ali, ele já sabia, né, o que acontecia ali com quem ficasse naquela praça, né? Gente, eu vou beber uma água. Esse homem sabia o que acontecia com quem ficava naquela praça, né? É o mesmo sentido de Sodoma. Então, aqui, né, diz no versículo 21, esse homem, esse senhor, levou o levita para casa, deu pasto para os jumentos, né? Tendo eles lavado os pés, né, comeram, beberam, né, então ele ficou lá na casa desse senhor. Aí no versículo 22 diz, enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, os benjamitas, os homens da tribo de Benjamim, filhos de Belial. Aqui, filhos de Belial, essa palavra Belial, né, eu pesquisei também, fui pesquisar no hebraico. Não é um deus, né, não é um demônio, né, às vezes a gente, igual Baal, né, não, Belial não é isso, um demônio, alguma coisa assim, mas era usado para falar, assim, filhos do mal, né, Belial significa destruição, ruína, né, coisa assim. Então, eles são filhos do mal, filhos da destruição, filhos da ruína, são homens ruins, homens que praticam o mal, né, a gente vai ver muito falar dessa forma na Bíblia, né, são filhos de Belial, porque são ruins, né, são ruins, são pessoas ali que têm ruindade mesmo, que as atitudes delas só levam à destruição, à ruína, né, a gente vai ver mais pra frente sobre isso também na Bíblia bastante. Mas não é que eles são filhos de demônios, entende? São filhos do demônio e tal. Não, é que são pessoas que são filhos do mal, né? São ruins.
E aqui então diz isso. Ele estava lá na casa desse senhor, com a concubina dele, com o servo dele, os jumentos lá, tudo. E eles estavam lá alegres, tranquilos, em paz. De repente, os homens ruins da cidade, os benjamitas, ali era a tribo de Benjamim, cercaram a casa daquele homem. Igual foi no de Ló. Cercaram a casa do homem e começaram a bater na porta ali do senhor. Então falaram para o senhor: traz aqui para fora o homem que entrou na tua casa, porque a gente quer abusar dele. Gente, foi a mesma coisa que aconteceu em Sodoma. A mesma coisa. Eles estavam no nível de Sodoma, já, Benjamim. Eles queriam abusar do levita. Eles não queriam a mulher, nada. Eles queriam abusar do levita, né? A mulher também seria errada, é claro. Mas eles queriam abusar do levita, né? E ainda reconhecendo que era um levita. Eles sabiam qual é a roupa de um levita, né? E eles queriam abusar do levita. Aí no versículo 23, então diz que o homem, né, o senhor da casa, saiu, foi tentar conversar com eles, né? A gente vê que não teve tanta resistência como Ló, né? Porque Ló, quando foi conversar com Sodoma, eles falaram: você é estrangeiro, nem daqui e tá querendo mandar em nós, né? Aqui já não, porque esse homem era um das tribos. Então, por isso que ele vai falar irmãos, porque ele é um efraimita, esse homem, né? Ele é das tribos, o que tá lá dentro é um levita, né? A mulher é de Judá, são todos irmãos, são todos de Israel. Então esse senhor, o efraimita, sai lá e vai conversar com esses benjamitas loucos que estão lá fora, querendo abusar do levita. Então ele fala: irmãos meus, não façam isso. Não façam tamanho mal, gente. Esse homem, ele tá se hospedando na minha casa. Não façam tal loucura. Deixem ele quieto. Aí no versículo 24, esse senhor vai e fala: minha filha virgem e a concubina desse homem, eu trago aqui para fora. Vocês fazem o que vocês quiserem com elas, humilha elas, faz o que quiserem. Mas para esse homem não façam nenhum mal, nenhuma loucura, né? Gente, tem coisa que é inexplicável. Eu não sei explicar esse sentido, né? Como que a filha dele também, ao ponto de falar isso, né? Parece que né, você tá se esquivando, né? Mas manda a filha, manda a mulher, né? É complicado a gente falar sobre isso, né? Mas a gente lembra que isso aconteceu também com Ló. Né? Então parece que era um costume você defender a pessoa que entrava na sua casa, o seu visitante, se defendia até com sua filha, entendeu? Defendia com tudo ali, né? Parece que essa era a impressão, né? A gente lembra que quando isso aconteceu com Ló, Ló fez a mesma coisa. Ló falou: eu tenho 2 filhas aqui, eu entrego as minhas 2 filhas, né? Então a gente lembra que Ló falou a mesma coisa, né? E Ló não sabia que eram 2 anjos, Ló achou só que eram 2 visitantes, ele não sabia que eram 2 anjos ainda e havia falado isso, né? Então a gente vê já que era algo comum, né? Então, aí esse homem foi e fez essa oferta para esses homens que estavam lá fora da tribo de Benjamim, tá? Então aqui, deixa eu continuar, baixar aqui para ir continuando. No versículo 25 diz, né? Porém, aqueles homens não o quiseram ouvir. Então ele pegou da concubina do levita e entregou a eles fora. E eles a forçaram e abusaram dela toda a noite até pela manhã. E subindo a alva, a deixaram. Então, o que acontece? Esse homem falou com os benjamitas que estavam lá em torno da casa pedindo um levita, né? Eles queriam estuprar o levita, queriam abusar do levita. Então, esse homem foi e falou: olha, gente, não façam isso com ele, com o levita, né? Ele é um homem consagrado a Deus, né? Amém, Mauro, amém. Mauro tá falando que é muito bom eu narrando, é melhor do que ler. Amém. Aí, o que acontece? Esse homem, ele tinha saído, né? Esse homem saiu e falou lá pros benjamitas doidos que estavam ali ao redor, né? E falou: gente, não, ele é um levita, ele é um homem consagrado a Deus, né? Ele foi separado por Deus, né? Para trabalhar no tabernáculo de Deus, na casa de Deus, fazer a obra de Deus. Não, eu tenho uma filha aqui virgem ainda e tem a concubina dele, façam com ela, né, o que quiserem. E aqueles homens não queriam um levita. É nesse sentido, né? No mesmo sentido que estava ali a situação em Ló, né? Ali em Sodoma. E eles não queriam ouvir aquele homem e queriam realmente o levita. Aí, para tentar acalmar aqueles homens que estavam lá fora, os benjamitas, o que o Senhor fez? Não foi o levita, foi o Senhor. O Senhor pegou a concubina do levita e jogou lá fora.
Não foi o levita que fez isso, viu, gente? Foi o Senhor. Aqui deixa muito claro que então o Senhor, né, não quiseram ouvir o Senhor, então ele quem? O Senhor, porque tá falando aqui do Senhor. O sujeito da oração aqui no versículo 25 é o Senhor. Então, não quiseram ouvir o Senhor que estava ali falando, então o Senhor pegou, viu que o negócio estava ficando feio ali, o Senhor pegou a concubina do levita e empurrou a concubina do levita para esses homens, para que eles se distraíssem com ela e deixassem eles ali em paz, né? Então, é sem comentários, né, gente? Não tem nem o que comentar. Mas aí, pra gente ver, assim, o nível que tava realmente, né, a situação. Aqui eram todos irmãos, né? Era a tribo de Benjamim, que eram esses homens de Belial. Era a tribo de Efraim, que era esse senhor pedindo para não fazerem nada. Era a tribo de Levi, que era o levita. E era a tribo de Judá, que era a concubina. Eram todos irmãos, né? Eram todos filhos de Jacó. Né, todos filhos de Israel ali. Então é triste, né? Eram irmãos ali, todos de Israel, né? E chegou nesse nível. Então eles foram, tomaram a concubina do levita, aqueles homens de Belial ali de Benjamim, né? E começaram a abusar dela, estupraram ela a noite inteira até pela manhã. E quando o dia começou a clarear, eles deixaram ela, né? Foi nesse nível. Aí eles deixaram ela quando o dia começou a clarear. Gente, isso aqui é uma tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim fez isso com a mulher de um levita. E eles queriam fazer com o levita também, né? Então isso vai criar uma guerra entre eles. Vai criar uma guerra civil em Israel. Porque é algo absurdo. É absurdo o que aconteceu, né? E quando forem tomar satisfações para Benjamim, Benjamim vai achar ruim porque estão tomando satisfação. As outras tribos vão lá tomar satisfação, falar, Benjamim, o que aconteceu? Explica aí pra gente, que conversa foi essa? O que aconteceu? Eles vão falar, não devo satisfação, me deixa em paz. Você não tem nada a ver com isso, sabe? Eles não estão nem aí. É cada um por si, realmente. Aí no versículo 26, algo muito triste, diz que quando começou a clarear o dia, né? A mulher conseguiu, né? Chegar ali, né? Até a porta onde aquele homem estava, onde o levita estava. E ela não conseguiu se levantar. Aí diz que ela coloca a mão sobre a soleira da porta. Ela deve ter chegado engatinhando, se arrastando, né? E ela chegou ali na porta desse senhor, né? Não conseguiu entrar, não conseguiu bater, e ela ficou lá estirada na porta, ali na soleira, né? E é isso que diz aqui, ao romper da manhã, vindo a mulher, ela caiu à porta da casa ali, do homem, onde estava. Amém, Pedro. Você também, Deus te abençoe. Onde estava o seu senhor, né? Onde estava o marido dela, o levita. Ela caiu ali na porta e ali ela ficou. Ela não conseguia mais se mover, não conseguia fazer mais nada. E eis que o dia clareou. Aí no versículo 27, né? Diz que o levita levantou pela manhã. É meio estranho aqui, gente. Sei lá, a impressão que dá é que parece que o levita dormiu, né? Eu não sei, eu não conseguiria dormir. Sei lá, às vezes você tá aqui na sua casa, você ouve uns gritos, você já fica meio assim, né? Já fica preocupado, né? E a impressão que dá é que ele dormiu. Então como que a pessoa ainda dorme, né? Tranquila, ainda vai dormir, né? Sei lá, é meio esquisito. E aqui parece que ele dormiu. Ele dormiu, aí no outro dia ele acordou, sabe? E é muito esquisito. É até difícil a gente comentar. É um nível difícil. É difícil mesmo, gente. Eu acho que é mais realmente para a gente conseguir ver o nível horrível que chegou a Israel, né? Nesse ponto. Porque é difícil até de comentar. Eu não tenho nem o que comentar. É até difícil comentar. Né? Porque eu tava pensando também, às vezes você tá na sua casa, você começa a ouvir gritos de socorro, você não consegue. Como você vai dormir ouvindo gritos de socorro, né? Vai dormir tranquilamente, né? Vai sonhar. E aqui parece que ele dormiu. Aí no versículo 27 diz que ele levantou pela manhã, né? O levita. Aí ele foi e abriu a porta da casa desse senhor, né? E ele ia embora para seguir o caminho dele para Efraim, né? O levita. Então a mulher, a concubina dele, estava caída à porta da casa com as mãos sobre a soleira, né? Aqui na minha tradução diz sobre o limiar, né, da porta. Mas aí eu fui pesquisar a mesma tradução, é a soleira, né? Então ela deve ter ido se arrastando e ficou ali, né? E pôs a mão assim na soleira da porta, né? Então no versículo 28, o levita vai e fala para a mulher dele, para a concubina, fala: se levanta, vamos embora. Mas ela não respondia. Aí, nossa, gente, é até difícil de ler isso. Tá difícil até de ler, né? Que situação. Aí no versículo 28 diz que ele falou para ela, né? Levanta. E ela não respondia. Aí então o homem colocou ela no jumento, né? E foi para casa dele, lá em Efraim, né? O levita. No versículo 29 diz que quando ele chegou na casa dele,
Ele viu que ela estava morta. Aí ele pegou um machado, uma faca, né? Diz um cutelo, né? Mas um machado, né? E ele cortou o corpo dela em 12 pedaços dessa concubina. E ele enviou uma parte. Sim, Daisy, eu tô assim, é ruim até pra ler, é muito triste. A Daisy tá falando que quando leu essa parte ela ficou chocada. É muita maldade, muita maldade. A gente lê, nossa, eu fico abismada. Tô lendo aqui também, tô abismada. Tem cada coisa que a gente lê, né? É muito triste, muito triste. Igual a gente vai ler mais pra frente, vai ter um tempo na história de Israel que eles vão comer os próprios filhos. É muito triste, né? A gente lê esse tipo de coisa, né? Mas infelizmente, né? E a Bíblia, ela faz questão de mostrar todos esses podres, né? Não esconde, não esconde nenhum erro, né? A gente vê, ninguém é perfeito, né? Abraão teve erros, Jacó teve erros, todos os personagens tiveram erros. E é essa questão da Bíblia, né? Para que a gente aprenda com os erros dos outros, né? E é muito triste essa passagem, esse capítulo. Então, a mulher estava morta, a concubina dele. Aí ele chega na casa dele lá em Efraim, né? E ele pega um machado ali e corta ela em 12 pedaços. Aí ele levou, cortou em 12 pedaços e mandou um pedaço para cada tribo de Israel. E deve ter mandado junto uma carta, né? Explicando o que aconteceu. E isso vai causar uma grande guerra civil, né? Porque ele vai mandar um pedaço dessa mulher para cada tribo. Ele vai falar o que aconteceu, né? E então eles vão decidir se unirem todos contra Benjamim. Né? A tribo de Benjamim vai ser quase extinta. Por pouco ia acabar a tribo de Benjamim. E por causa disso. Né? E vai ser pior ainda. A gente vai ver que o negócio vai piorar ainda. Porque eles vão chegar lá em Benjamim e vão tentar conversar primeiro. Para não matar todo mundo. Né? Ia matar só os revoltosos. Então eles vão chegar na tribo de Benjamim e vão falar: manda pra gente quem foi que fez isso com ela. Falem pra gente quem foi, que a gente vai matar só eles. Só que a tribo inteira vai se proteger. Então vai causar uma guerra entre eles. Aí vão ser todas as tribos contra a tribo de Benjamim. É muito triste. Aí então provavelmente esse homem mandou um pedaço do corpo dessa mulher junto com uma carta explicando o que aconteceu. Aí no versículo 30 diz a reação de cada tribo que recebia. No versículo 30 diz assim: cada um que presenciava isso, que ele havia enviado, dizia, né? Cada tribo que recebia falava assim: nunca aconteceu tal coisa em Israel. Não se viu nada igual desde que a gente veio do Egito até o dia de hoje. Nunca ocorreu algo assim em Israel. Agora vamos conversar e ver o que a gente vai fazer sobre isso. Todo lugar que recebia a carta e o pedaço do corpo falava isso. Isso nunca aconteceu, isso não pode ficar quieto. Nunca aconteceu isso na história de Israel. Então vamos agora ver o que a gente vai fazer. Amém, Ramona, paz. Vamos ver o que a gente vai fazer agora com a tribo de Benjamim. Então, gente, no capítulo 20 a gente vai estudar amanhã, tá? Pra ver o que eles vão decidir. Amanhã eles vão se reunir. A gente vai ver que todas as tribos vão vir. Dan no próximo capítulo vai dizer que desde Dan até Beceba, né? Então, desde lá do topo, lá de cima, até o topo lá de baixo, todas as tribos vão vir. As tribos do outro lado do Jordão vão vir. Todas vão se reunir para decidir o que vão fazer com a tribo de Benjamim. Aí a gente vai ver isso na próxima aula, mas é muito triste, né? E no capítulo 20 o negócio ainda vai piorando, no capítulo 21, né? Então tava nesse nível Israel, né? Foi por isso que Deus acabou entregando Israel, a gente vai ver depois no capítulo 3. Deus acaba entregando Israel para os seus inimigos, eles passam a ser, né, subjugados, né, por outros povos, né? E então, né, eles começam a chorar ali, né, porque Deus os abandonou. E então Deus se compadece deles e levanta o primeiro juiz, que é Otiniel. Mas antes de Otiniel acontece tudo isso, todas essas aberrações aqui, né, por isso que chegou naquele nível de Deus ter deixado eles serem levados realmente, a gente vai ver. Eles vão ficar anos, né, sendo subjugados por outros povos, né? Então eles vão clamar a Deus ali, né? E Deus vai levantar um juiz, tá bom? Então na aula de amanhã a gente vai falar sobre Juízes 20. Hoje tem outra aula, tá? 10 horas da noite vai ter outra aula. Eu vou falar como orar segundo a Bíblia às 10 horas da noite. Eu estudei bem o Pai Nosso, né? Existem alguns requisitos ali, alguns critérios, né? No Pai Nosso, porque o Pai Nosso não é uma oração pra gente decorar, né? Mas é pra gente compreender ali quais são os pontos, né?
E eu também estudei algumas orações feitas na Bíblia, né? Orações de Jeremias, orações de Davi, né? Então eu estudei algumas orações e eu anotei algumas coisas muito importantes, né? E eu vou falar na aula de hoje, 10 horas da noite, tá bom? Como orar segundo a Bíblia. Daí eu vou falar, eu anotei até uns tópicos, né? Qual a importância da oração, o que a oração produz, né? Como que a oração é atendida, né? Que oração que é atendida, não é toda oração, qual oração que é, né? E quais os requisitos. A gente vê, eu vou até ler um salmo no final, depois que eu explicar tudo, pra vocês verem que realmente tudo que tá falando tá de acordo com o salmo ali, realmente. E se você vê os requisitos do Pai Nosso que Jesus falou, você encontra os requisitos nos salmos, realmente, salmos de Davi, sabe? Você encontra os requisitos do Pai Nosso, né? Porque há ali um critério, né? Há alguns requisitos ali que você consegue identificar, né? Porque você não tem que ler assim, né? Automático, ai, Pai Nosso que estás no céu, santificado. Tem gente que vai falando já no automático, né? Mas a questão não é essa, a questão é você saber quais são os critérios ali, né? Igual você fala, Pai Nosso, qual que é o requisito principal? É eu entender que eu sou filha, né? Se eu tô chamando ele de pai, é porque eu sou uma filha falando, então tem que ter uma intimidade de pai e filha. Então essas coisas, essas nuances que a gente vai percebendo, né? Então, amém, gente. Eu comecei a orar dessa forma já faz um tempo, glória a Deus, e eu falo assim, minha vida mudou, sabe? Minha vida tem tido um impacto bem grande, graças a Deus, sabe? Depois de que eu comecei a orar dessa forma, né? Como eu entendi, graças a Deus, né? Deus me mostrou. E realmente coisas aconteceram, vem acontecendo, sabe? Então, glória a Deus. Aí eu vou falar pra vocês, tá bom? Aí eu anotei os versículos, tudo, vou fazer como eu sempre faço, né? Eu vou lendo ali, falando onde tá na Bíblia, para eu mostrar para vocês que tá na Bíblia, né? Não é coisa da minha cabeça, tá lá na Bíblia mesmo, tá bom? Amém. Então, 10 horas da noite hoje, então, a gente tem essa aula extra, tá bom? Como orar segundo a Bíblia. Amém, amém. Então, gente, eu vou perguntar daqui a pouco pro Meet se alguém tem alguma dúvida. Eu vou me despedir do pessoal do Facebook, Instagram e do YouTube, tá bom? Já volto no Meet, gente, só um instante. Para todo mundo no Facebook, no Instagram e no YouTube, tá bom, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só vocês deixarem aqui no vídeo, eu esclareço na aula de amanhã, tá bom? Deus abençoe a todos, até mais tarde, 10 horas da noite tem outra aula, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e uma boa noite, amém.